Rapaziada, apareceu pra mim aqui no meu feed, mano, esse vídeo dessa menina chamada Gabrita Off, o canal dela, deve ser Gabriela, eu suponho, né? E tem um tema muito interessante, tanto que esse vídeo tem um dia e já tá com quase 200 mil visualizações, cara. Porque, de fato, é um tema que chama muita atenção. Como assim? Mulher viciada, mano, em videozinho adulto? Conteúdo adulto? A gente achava que, até então, isso era um mal que só assolava os homens, né? É uma coisa, tipo assim, tipicamente masculina. Vocês têm aí gente como o ator Terry Crews, que interpretou o pai do Chris, né? Porra, já trouxe até no canal, anos atrás, relato dele lidando com a pornografia, né, cara? Tentando vencer esse vício. Assim, felizmente eu nunca caí nesse mal de me viciar nesse tipo de porcaria. Já assisti, óbvio, todo mundo já assistiu, mas me viciar, tá maluco, mano. Eu nem quero saber como é que deve ser terrível. Vamos ver aqui, então, o que ela diz sobre mulher, a perspectiva feminina nisso. Mulheres também se viciam em pornografia. Embora atualmente a mídia e a opinião pública goste de tratar isso como se fosse um problema quase que da natureza masculina, qualquer um pode se viciar em estímulos pornográficos. E com as mulheres não é diferente. Hoje eu vou passar um pouco de opinião, alguns dados que embasam essas opiniões e ainda uma parte do meu relato pessoal como alguém que está tentando vencer esse vício. Esse é um vídeo que pode compartilhar algumas... Essa menina, 19 anos, mano, mocinha praticamente, tá viciada nesse tipo de coisa? Cara, jamais eu olharia pra cara dela e diria que ela tem esse tipo de coisa, mano. Pessoas, eu não vou colocar descrições, até porque o YouTube é uma plataforma aberta pra todos os públicos, mas se você acha que ver um vídeo sobre esse teor não vai te ajudar, então é melhor que você pule para o próximo. Vou deixar também aqui embaixo os capítulos para que você possa ir direto pro assunto que mais te interessa, não tem que ficar vendo um monte de coisa que não é do seu interesse. O primeiro ponto que eu queria destacar é: mulheres estão se viciando em pornografia. A interação entre os gêneros não está das melhores nos últimos 20, 30 anos, e assim como mulheres querem competir com homens em várias coisas, nós agora também estamos entrando até mesmo em vícios que antes eram quase que majoritariamente masculinos. E isso não é só um fenômeno social, mas também é um fenômeno mercadológico. Se eu posso fazer com que tanto homens quanto mulheres entrem no meu site e vejam os conteúdos que eu estou oferecendo ali, por que eu vou escolher só um deles? Atualmente, 42% das mulheres dos Estados Unidos consumiram algum conteúdo pornográfico no último ano. E uma a cada 6 mulheres está lutando contra o vício em pornografia. Então, basicamente, se você conhece 6 mulheres, uma delas provavelmente assiste com recorrência esse tipo de vídeo. Além desses dados, eu queria que você realmente parasse para observar a realidade feminina. Olhe o tanto de brinquedos sexuais que existem para satisfazer a mulher moderna. Você tem desde vibradores, até sugadores, até máquinas que promovem o movimento. A gente está criando uma indústria complexa do alto prazer. Isso me faz lembrar aquele vídeo, mano, um meme, mano, clássico, de mais de uma década atrás, das putinhas aborteiras, né? Não sei se vocês conhecem, vou colocar um trechinho aí no qual elas salientam essa ideia. Toque no seu corpo e goze até o fim. Descubra o poder da masturbação. Não precisa de ninguém, só você e a sua mão. Basicamente, cara, o alto prazer, né, da perspectiva feminina, se tornou uma narrativa de empoderamento. Isso aí é completamente, irmão, narrativa feminista, não tem o que dizer, entendeu? E eu não tô aqui colocando sob perspectiva se é certo, errado, belo ou moral ou não. Eu só tô dizendo que é um fato. Agora, se isso ajudou, e de fato ajudou, a culminar em um problema, que é o vício em conteúdo 18+, aí a culpa é do movimento. Então, só pra deixar bem claro, né, que o movimento aí, ó, mais um problema em você seguir esse tipo de cartilha, né? Vai colocar a garota nessa perspectiva, nesse pensamento de que, não, eu não preciso de um relacionamento para poder ter prazer e me satisfazer sozinha. Vou aqui comprar esse monte de penduricalho aqui, assinar essas plataformas aqui e, bom, pronto, não preciso mais de macho. Aí acontece viciada no tipo de conteúdo, né, irmão? Isso tudo é um símbolo de que mulheres estão sendo levadas, incentivadas cada vez mais. E isso, eu vou ter que culpar, sim, esse empoderamento bizarro sexual que o feminismo quer que a gente entre. Explorar. Olha lá, Lily Allen, sobre alto prazer, né? O patriarcado e por que a orca importa, né? Mano, olha isso aqui, cara, olha isso, né? Chegar no clímax com ética, 4 plataformas de conteúdinho adulto feitas para mulheres? Que isso, meu parceiro? Para o próprio corpo, não precisar de um parceiro. Olha isso, os 10 melhores brinquedinhos, né? De prazer aí e tal. Mano, Dia Nacional do
Olha isso aqui, cara. 35 melhores sites de filminho éticos para mulheres. Mano, como assim? Ah, tá. É tudo uma agenda aqui, ó. Chegar lá com ética. Como assim éticos, irmão? Mano, a indústria por si só já é uma porcaria. Não existe ética nesse tipo de indústria. Para ter prazer. E, obviamente, consumir conteúdo adulto vai entrar, sim, nesse tópico. Inclusive, uma pesquisadora tcheca, tentando manter a seriedade aqui, fez uma pesquisa em que ela constatou que a mulher tende a usar esse tipo de material como uma forma de manejar o próprio humor. Então, em dias difíceis, semanas difíceis, a mulher utiliza isso como um recurso quase que para conseguir controlar as suas alterações de humor. Algo semelhante a tomar uma taça de vinho, comer um chocolate ou tentar se distrair assistindo um filme. E agora... Agora vocês pegam aí a narrativa vigente, né? Pega o cenário atual, em que as mulheres hoje em dia elas trabalham tanto quanto os homens, e muitas delas reclamam de uma rotina puxada, estudo e trabalho, e o fato de como é que isso derruba a libido feminina. Aí tu coloca isso aí, por exemplo, a insatisfação com os relacionamentos e consequentemente com os homens. A gente vê uma série de vídeos aí no TikTok de mulheres reclamando do comportamento masculino e tal. Junta tudo isso com essa indústria. Vê se não faz sentido. Eu acho uma conexão profunda sobre uma coisa e outra. Agora eu vou partir para o meu segundo ponto, que é as duas piores coisas que se tornar viciado em pornografia vão te levar a fazer. Primeiro ponto, padrões inalcançáveis. Homens não vão conseguir competir com os ideais que as mulheres estão construindo graças a consumirem esse tipo de material. Pensa o seguinte, nós, homens e mulheres, já temos diferenças na questão de frequência e interesse em mantermos relações que vão ser ditadas por hormônio, ciclo menstrual, o contexto de vida. Nós, mulheres, temos a tendência a nos recolher quase 10 dias no mês, ou seja, 1/3 do mês, por causa da nossa tensão pré-menstrual. Ou seja, se a gente fosse ser bem honesto, observando a natureza humana, a mulher já não gostaria de fazer tantas vezes quanto um homem saudável gostaria de fazer. Agora você junta essa lacuna que existiria com padrões inalcançáveis que as mulheres estão criando. Porque elas estão assistindo homens que entregam uma performance que não é verdadeira. Não só isso, né, meu parceiro? Qualquer homem que já entrou em sitezinho 18+, já lidou com o fato de que você, olha, a primeira coisa, é sempre um cara shapeadaço e com um membro rígido acima da média. Não só um membro rígido acima da média, mas com a performance de duração e potência acima da média. Eu lembro que quando eu comecei a ter uma vida sexual ativa, isso lá em 2011 e tal, meu primeiro relacionamento de ter uma vida ativa de fato, sabe? De ser uma coisa frequente. Aí eu falei assim, mano, por que a minha realidade não se parece com aquilo que eles estão mostrando, sabe? E... por quê? Na época eu não tinha... Eu nem passava pela minha cabeça que tudo aquilo era maquiado, que de repente os caras usam muito estimulante, coisas como tadalafila e até remédios mesmo, de modo geral, mais prescritos, né, pra poder performar e tal. Coisa que eu já vi em entrevista de ex-ator de filme adulto, os caras tomam esse tipo de coisa. E, cara, fora que eles selecionam sempre os caras mais bem dotados. Aí vocês pegam, por exemplo, a indústria de brinquedinhos, né, esses consolos aí e tal, essas coisas da vida aí, sempre fazem referência, né, sempre referenciados a membros acima da média. Nunca é o cara que tem 13 centímetros, 12 centímetros, 14, é sempre 18 pra cima, sabe, 16, 18 pra cima. Não espelha a realidade, meu parceiro. Pesquisa aí, vocês vão ver qual é a média de membro rígido masculino. Não é acima de 18 não, parceiro. É numa casa ali de entre 12 a 16 centímetros, se não me falha a memória. Fora a questão de performance. Então é claro que vocês vão ver vídeos, às vezes, na internet, que as mulheres dizem que depois de experimentarem um cara grande, né, que vocês entendem, elas dificilmente conseguem deixar aquilo pra trás e seguir em frente. Vai sempre ter aquela coisa marcada e tal. No mundo das mulheres tem uma régua. Ficar com o cara da banana grande e grossa é pegar essa régua e jogar lá em cima. Irmão, jogou a régua lá em cima, pra descer dá trabalho, vou te falar. Aí tu adiciona o vício nesse tipo de coisa, que todo cara é altamente performático e bem dotado, porra, é um peso enorme na cabeça do homem. Todo homem, mesmo que tenha ali o seu membro rígido na média, fica preocupado com o parâmetro que aquela mulher que ele vai sair tem. Isso é um fato. Elas estão assistindo homens que possuem corpos e até membros que nós não vamos sair aí na rua e encontrar. Mulheres não fantasiam só com a parte material. A gente tem toda uma fantasia com o contexto. Então, se eu sou uma mulher que um chefe da empresa que eu trabalho, olha aí, o cara milionário, está tentando me transformar numa espécie de escravo sexual dele, como é o caso de 50 Tons de Cinza, que a gente vai falar daqui a pouco. Como um homem comum,
com o seu trabalho num supermercado, com o seu 1,70 m, Motoboy. o seu salário X, e que só quer chegar em casa e dar uma trepadinha. Como o cara vai conseguir prover isso para uma mulher? Como ele vai conseguir entregar isso? A pornografia nos torna mais insatisfeitas sexualmente. Inclusive, ela já citou os 50 Tons de Cinza. Eu lembro que na época que se lançou, mano, começou a ter uma chuva, assim, de mulheres exaltando esse tipo de narrativa, quando, na verdade, essas dinâmicas, elas só servem para as mulheres, de modo geral, quando o cara realmente é bem sucedido e rico, porque a narrativa que o filme estabelece de domínio e sedução é com um cara rico e bonitão. Vai tentar você brincar de 50 Tons de Cinza sendo um motoboy, sendo, de repente, um cara assalariado, que trabalha, às vezes, auxiliar de mecânico, chega em casa sujo de graxa, tentar meter uma de Christian Grey aí, ou sair com a menina aí que você tá conhecendo pelo Tinder, e tu é assalariado, mano, já tá ali com a barganha baixíssima, tentar meter uma de Christian Grey, ver se tu não vai tomar uma Maria da Penha da vida aí. Quando você está se deitando com uma mulher hoje em dia, não é só você e ela. É ela, as expectativas dela, o vigor dela que você nunca vai conseguir alcançar, porque justamente é uma espécie de estímulo sensorial e mecânico que... E outra coisa, né, parceiro? O brinquedinho, tu coloca a bateria lá, pode durar por dias, aquela bateria. Você, pelo que eu já pesquisei, a duração máxima, assim, do homem... Aliás, a duração média é coisa de papo de entre 7 e 15 minutos que o homem dura. É o normal, sabe? Aí você vê esses caras, você vê um filme completo, é 50 minutos, e fala, mano, que isso? Que isso? Aí tu vê um monte de cara nos comentários, não, porque comigo tem que ser pelo menos 1 hora. Eu, tá bom, parceiro, vai lá acima da média. Já que tu consegue esse tempo todo, vai lá, pô. Vende o seu peixe, entra pro ramo, pô. Vai ser um excelente ator. Matei mais de 18 centímetros. Que você não vai conseguir dar pra ela, a não ser que você seja uma britadeira. O que eu quero dizer você já pega a psique feminina que é insatisfeita, você já pega uma lacuna entre o que o homem quer e o ritmo que o homem quer manter de transas e o que uma mulher talvez estaria disposta a dar ali com as limitações dela, e você coloca uma expectativa gigantesca em cima disso. E o segundo ponto, esse é um pouco mais delicado de falar e esse é mais baseado na minha opinião, é como o imaginário feminino ele fica contraditório, irônico e degenerado se você tem contato com a pornografia muito cedo. E eu vou usar uma mina famosa de exemplo e as últimas atitudes dela para comprovar isso. A Billie Eilish, caso você não conheça, é uma cantora bem famosa, ela tá em ascensão aí nos últimos anos. Billie Ela é Eilish, bem jovem também. Se abriu sobre ser viciada, ter tido contato, na verdade, com pornografia desde os 11 anos. Ela disse que ela consumiu muito esses vídeos e que esses vídeos meio que estragaram a cabeça dela. E eu não duvido, porque a Billie Eilish é exatamente uma figura que prova esse meu ponto, de que você vai virar uma pessoa contraditória, sarcástica, você começa a não conseguir expressar a realidade das coisas. Você fala uma coisa e faz outra. Fora que você vê essa Billie Eilish, eu nunca parei pra conhecer ela um pouco mais de perto, mas a impressão que eu tenho, ela ser uma pessoa meio baixa energia, parece ter uma energia assim mais deprê e tal. Não tô dizendo que tem uma coisa necessariamente a ver com a outra, não tô dizendo que existe uma correlação, mas tu vê, né, o terror da mina, essas músicas de energia extremamente depressiva, aquela áurea meio escura, sei lá, parceiro. A sua libido, ela fica muito confusa. A Billie Eilish usava roupas masculinizadas, segundo ela mesma, para não servir de objeto sexual, para que o corpo dela não fosse um alvo de tanto críticas quanto de desejo. Entretanto, alguns lançamentos depois, ela meio que se contradiz e volta com uma figura bem mais sexualizada e meio que se apropriando disso, então, para mostrar pro mundo que ela tem ali a oferecer. Não tô julgando ela moralmente, tá bom? Ela pode usar a blusa, ela pode mostrar o que ela quiser. Entende como os discursos não bateram? E a vida inteira dessa menina é isso. Ao mesmo passo que ela não quer ser objetificada, ela faz um clipe zoando que ela vai pegar o pai de alguém e que faz referência a pagar Mas lembre-se que são os homens tóxicos e os freaks online que usam a imagem dela para coisas maliciosas. Ela também se envolveu com um cara 10 anos mais velho e até aí tudo bem, eu não tenho um problema com isso. Porém, ela fez uma coisa extremamente sarcástica em se vestir de bebê, uma espécie de feedback... Infantilização, parceiro? Que doença. Irônico para as pessoas que estavam falando que era uma diferença de idade muito preocupante, ou seja, pessoas preocupadas com ela e ela dando risada dessas pessoas. Cara esse, inclusive, que namorou uma amiga muito próxima dela por 6 anos e ela pegou esse cara depois que eles terminaram e fez uma musiquinha depois para se desculpar, falando que ela
não consegue se livrar dos pensamentos que essa amiga tá sempre na cabeça dela pelo que ela fez. Esse foi um momento bem fofoca, mas eu quero exemplificar isso. Como a Billie falou lá atrás que o acesso à pornografia estragou a cabeça dela, e estragou mesmo, porque ela é extremamente contraditória quando você tá falando de relações, quando você tá falando de ser um objeto, quando você tá falando de ser desejada, quando você tá falando até de alguns valores que cruzam ali o mero interesse amoroso. É bom também não esquecer que a Billie Eilish protagonizou, já tem mais de um ano isso aí, tá? Uma entrevista bem polêmica, na qual ela fala que as mulheres têm que parar de dar chance aos feios, tá? Eu não lembro exatamente o que ela falou, eu já registrei esse vídeo, já tem mais de um ano e meio, pelo menos, cara. Ou seja, você vê que ela já tem um viés muito sarcástico, ela tem essa pegada de empoderamento, ela é um bocadinho feminista também, então, se junta uma coisa a outra, tá aí o subproduto que é, mano. Alguns valores que talvez vão impactar o que ela é enquanto ser humano mesmo. Essa postura de se contradizer, de responder as coisas com ironia, de vai e volta, eu não quero ser um objeto sexual, mas eu me coloco como objeto sexual quando me interessa. Isso tudo eu realmente acredito que seja efeito de um acesso a esses estímulos pornográficos desde muito nova. E esse ponto eu acho que machuca um pouquinho mais as mulheres do que os homens. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é o vício em pornografia para o homem, eu diria que é caça. E se eu pudesse achar uma palavra para resumir o vício em pornografia para uma mulher, eu diria que é diversão. A gente finge que a gente está se divertindo, a gente finge que não é nada muito pesado, não é nada demais, e no fundo nós estamos nos viciando. Nós estamos bagunçando nossa concepção de nós mesmas e nós estamos numa escala dopaminérgica que vai acabar geralmente mal. Na verdade, cara, o que eu acho é que o vício em filme adulto, eu nunca fui viciado, tá? Mas já houve épocas da minha vida, sobretudo ali mais próximo dos meus 20 e pouquinhos anos e tal, em que eu tive um consumo maior. Sempre foi a busca por prazeres, né? Sempre cada vez mais satisfatórios e mais potentes. Eu acho que é aí que mora o perigo. Se você entra numa espiral de sempre buscar potências maiores, haverá um momento em que a dose comum, eu diria que a dose fisiológica comum de prazer não vai ser suficiente para poder te... Aí, meu parceiro, segura a trolha que você não vai conseguir mudar isso aí tão fácil assim não. Vai levar um tempo, hein? E você vai ter que realmente se cuidar. Adendo aqui importante, se homens conseguem se organizar às vezes em comunidades ou em movimentos como o NoFap ou até o celibato, e já é difícil pra cacete manter-se firme, imagina nós mulheres que todo mundo ali fora tá falando que a gente não erra, que explorar não é um erro, então a gente tem que tomar muito cuidado em usar a palavra vício, porque às vezes você só está consumindo esse tipo de conteúdo. Esse negócio de explorar a intimidade é complicado, meu irmão, é complicado, porque quando a gente fala dos homens, existe ali uma bestialização do cara, né? O cara se torna uma máquina de gastar dinheiro e perder tempo na busca desse prazer descontrolado. E quando fala das mulheres, é sempre de uma perspectiva de promiscuidade, né, parceiro? Tornar esse comportamento degenerado uma crença de que se trata basicamente de explorar, né, de se conhecer melhor, de que quanto mais você fizer, muito mais você se conhece e melhor será a situação. Quando na verdade não é bem por aí, né? Só você ver a quantidade de mulher solteira hoje em dia, que elas, em grande maioria, são adeptas dessas narrativas de empoderamento e são cheias de vieses, né, mais feministas, então... Tá aí. Os artigos que eu usei para colocar alguns dados nesse vídeo, eles deixam muito claro, com muito cuidado, que não podemos estigmatizar a sexualidade feminina. E parabéns pro feminismo, porque essa é a jogada mais genial. Pra genial, você vender bastante para uma mulher, seja lá o que você tem interesse em vender, é muito legal você fingir que a mulher não está errando, quando ela obviamente está errando. Ser viciada em conteúdo pornográfico é um erro, e não é para com o outro necessariamente, mas é um erro consigo mesmo. Quem sofre com isso sabe o inferno que é viver a exposição, quando você deixa escapar, quando alguém que não deveria percebe. É, sei lá, se envergonhar das coisas que você pensa. É olhar para uma pessoa e lembrar de um vídeo. Só quem vive isso sabe que não é uma coisa, um estigma machista. É um sofrimento. É um sofrimento real. Agora, na terceira parte, eu queria explicar como, na minha opinião, o vício em pornografia é só a porta de entrada para se tornar viciada em estímulo sexual no geral. Você já parou para pensar em quantas mulheres ao seu redor, você sendo homem ou mulher vendo esse vídeo, estão consumindo pornografia
do seu lado, no ônibus mesmo, aquela menina quietinha com fone de ouvido olhando pro celular. Pois eu vou te dizer que são muitas, mas muitas mesmo. A literatura erótica sempre foi forte entre as mulheres. Nós não podemos negar que aquilo sim ainda é um material pornográfico. E inclusive, eu tive recente conversa com uma amiga sobre essa questão de como é que é, né, o consumo de conteúdo literário, erótico, e aparentemente isso é bem mais comum do que eu sequer imaginava. Pra mim já parece algo meio engraçado eu consumir esse tipo de coisa em livro, sabe, em contos, mas aparentemente mulheres são um público assíduo nessa brincadeira aí. Quem duvida desse fenômeno é só analisar quantas cópias a trilogia de 50 Tons de Cinza vendeu na última década. Meu Só Deus, gostaria de 150 falar sobre a milhões. evolução desse tipo de literatura, o megalodon dos romances eróticos, que são os dark romance. Caso você não esteja familiarizado ou familiarizada, dark romance é o termo usado para romances que são para adultos. Basicamente vai brincar com tabu, com fetiches pesados e com a ideia de anti-heróis ou vilões como o objeto de desejo feminino. 82% de todos os leitores de dark romance são mulheres, ou seja, a gente pode já considerar que é quase que nichado para mulheres consumirem. E ela não falou, eu posso estar errado, se eu estiver errado me corrijam, tá? Mas aparentemente os homens dessas relações de dark romance são caras mais sombrios, né? Com uma perspectiva mais de domínio. Eu não diria psicopatas, mas não são caras muito bons, muito bondosos. Eu já vi isso acho que não sei se foi na thread do Twitter ou em um comentário de Instagram, sei lá. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Incesto, sexo, e outras coisas que o YouTube talvez vá banir se eu continuar falando nesse vídeo. Eu ainda vou dedicar... O que eu vou ter que mutar desse vídeo dela pra poder tentar passar a monetização, se tá de brincadeira. Só um vídeo para dissertar sobre dark romance, porque eu acho que isso tá contaminando o imaginário já fraquíssimo feminino. Então, quem se interessar pelo assunto, me dê um tempo aí, porque vai rolar. Eu consigo pegar o meu celular e nesse celular ter um PDF e um texto ali, um texto inofensivo, e consigo consumir isso em qualquer lugar que eu quiser, do lado do meu pai, na fila da padaria, esperando o ônibus no ponto. Então, mulheres estão tendo um acesso maior também a esses estímulos sexuais. Por isso que eu acho que chega num ponto em que a gente vai pro topo do funil e nós conseguimos literalmente chegar no nível de meta-viciadas. E aqui talvez eu vá explodir a sua cabeça. Talvez aqui você vai discordar muito de mim. E eu vou entender se você não quiser mais ver o vídeo. Mas eu sustento a teoria de que uma biscoiteira está viciada em ser um estímulo sexual para alguém. Aquela dança. Eu concordo plenamente, sem tirar nem pôr. E, na minha opinião, essa é uma das maiores hipocrisias que a gente vê atualmente quando a gente coloca em perspectiva liberdade feminina versus empoderamento e toda essa questão, irmão, de lutar contra a objetificação feminina. Porque é muito engraçado como é que se choca esses conceitos. Eles se chocam, assim... Cara, é surreal, irmão, surreal. De uma ponta, o homem não deveria sequer pensar em objetificar uma mulher, que isso aí é machismo, é ruim, é o homem no papel de vilão. Mas, do outro lado, a indústria fonográfica, não diria nem a indústria fonográfica, eu diria que é a indústria pop, pelo menos, tá? Com esses clipes super erotizados, com essas divas pop aí fazendo essas performances aí. Só ver aí a Anitta, a Pipoquinha. Irmão, essas garotas são ídolas de uma pá de gente. E quando você vai ver, tudo aquilo que elas condenam os homens sobre a questão da objetificação da mulher, elas estão fazendo, e é assim que elas ganham dinheiro, e elas são viciadas não só no dinheiro fácil que isso traz, e aqui também eu já tô falando dessas meninas do Job, dessas que tem perfil aí de Instagram, que elas divulgam plataformas adultas, mas elas também têm o vício em ser uma espécie de sex symbol, né, cara? De ter tanto maluco ali pelando o saco. Isso é um boost de autoestima instantâneo. Então, sim, isso é um problema. O que ela tá dizendo aí, eu não diria que é uma teoria, eu diria que é um fato. Todas essas biscoiteiras são plenamente viciadas, né, nesse tipo de poder que elas têm de manipular o desejo masculino. De saia curta, que sabe muito bem que os caras vão ficar babando. Aí, aquele stories de biquíni que você sabe muito bem que você vai receber 25 foguinhos de caras diferentes. Até aquela coisa inofensiva de fazer uma expressão, colocar uma língua pra fora, revirar os olhos. Você sabe pra que homens estão usando essas coisas. Você sabe que você está servindo de gatilho sexual pra eles.
A gente tá falando disso, irmão, há muito tempo, cara. E eu acredito que isso seja um espectro de um fetiche próprio que as mulheres têm em ser exibicionista. Será que eu tô indo muito longe? Eu realmente gostaria que, se você chegou até esse ponto do Nem vídeo, um pouco, você me minha querida. aqui embaixo. É muito longe dizer isso? Que A Gabrita gabraritou, brincadeira. meninas que biscoitam, mesmo que seja leve, digamos assim, que elas não entrem em conteúdos pagos, elas não entrem na parte profissional do negócio, elas estão tirando gosto, literalmente, de serem objetos sexuais. E aí vira uma espécie de ciclo. Eu estimulo você a me dar um estímulo que eu vou receber. Ou será que a mulher Validação. jovem e atraente sempre teve o hábito de mostrar isso? Não necessariamente ela esteja tão ligada à parte libidinosa disso. Eu acho que no passado as mulheres tinham sim um certo vício em validação. Só que, irmão, nem nos nossos sonhos mais lúdicos, a coisa há 25 anos atrás se pareceria com o que é hoje em dia, entendeu? Claro que nos anos 90 a gente tinha aí, né, uma exacerbação, por assim dizer, do corpo feminino na TV. Você via aí os grupos aí de axé, El Chan. Era bizarro. Quem viu já era samba com a dancinha da garrafa, né, cara? Na boquinha da garrafa, banheira do Gugu. Não é de hoje em dia, né, irmão? Agora, isso era muito mais restrito a celebridades desses grupos de dança e, obviamente, celebridades da televisão brasileira. Não era uma coisa comum da assalariada média que mora em periferia, trabalhadora aí, escala 6x1, tá todo mundo falando da escala 6x1, né? De fazer no cotidiano. Hoje em dia as meninas estão, irmão, na academia de bairro em 2024, vocês ficam malucos, parceiro. A coisa saiu da televisão dos anos 90 pra realidade de 2024. Antigamente isso era comum, mas não era comum de mulheres comuns fazerem no dia a dia assim. Pelo menos não de forma cotidiana. Tinha suas horas e lugares. Hoje em dia virou cotidiano. Será que esse é o famoso fogo no rabo? Será que é um símbolo do alto valor sexual de mercado? Ou eu realmente tenho razão quando eu digo que isso é um metavício em estímulo sexual? Só que você pode passar a ser o objeto de desejo e ao mesmo tempo ser estimulada pelas pessoas. Então, fechando a parte conceitual desse vídeo, mulheres estão se viciando mais em pornografia. Como eu disse, 1 a cada 6. Esse vício silencioso faz com que a gente crie uma insatisfação gigantesca. Então as relações sexuais, elas começam a ser cada vez mais tediosas. A gente começa a exigir cada vez mais dos parceiros. E se a gente não obtém o que a gente quer, e a gente não vai obter porque não tem como satisfazer esses ideais e toda essa dopamina desregulada, nós vamos às vezes procurar outros parceiros ou rebaixar os nossos. Ter acesso a esse tipo de imaginário vai tornar a gente confusa sobre limites. Nós vamos, ora, culpar homens por nos objetificar, ora nos objetificarmos. Não sabemos traçar ali o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente responde com muito sarcasmo, a gente responde com muita ironia. Por fim, eu queria abrir a cabeça das pessoas de que ser viciado em pornografia não é necessariamente ser viciado em videozinho ou em foto. Mulheres usufruem muito desse tipo de estímulo lendo, silenciosamente, do seu lado. E o último ponto e mais pessoal é que eu acho que a mulher desafunila, digamos assim, eu nem sei se essa palavra existe, ela desafunila para ficar viciada em qualquer tipo de estímulo. E isso pode levar ela a entrar num padrão de se sexualizar por nada, às vezes por uma reação em um story. Mas eu não acho que ela tá longe da realidade, não, parceiro. Sabe aquilo que a gente fala sobre elas serem viciadas em fortes emoções? De repente isso não tem uma conexão direta com filmes adultos, mas sim com a necessidade da validação. Às vezes dessa necessidade de validação se atrelada a uma forte emoção. Então, no final das contas, sempre calha na ideia da mulher ser muito mais atrelada ao campo lúdico, né? Enquanto que o homem ele é muito mais do aspecto visual. Temos a parte lúdica também, tá? Vamos ser sinceros. Mas eu percebo que o lúdico, né, é sempre muito mais pro lado feminino. ela precisa muito se sentir gostosa, ela precisa muito ser validada desse jeito, ela quer muito interagir com um cara que vai elevar a autoestima dela. É como poder conversar com o seu próprio Christian Grey, sabe? E, inclusive, isso explica... Não, mas o homem também, ele é assim em uma certa quantidade, tá? Tem uma dosagem
também disso na psique masculina. Mas eu tenho a impressão de que a mulher é bem mais forte nesse aspecto. Pra mim, muitas meninas que ficam presas em relações que elas sabem que não fazem bem pra elas sabem que elas deixam os caras ultrapassarem os limites com elas, e eu não duvidaria que isso tem raiz lá atrás, no tipo de imaginário que ela construiu depois de consumir, às vezes, esses conteúdos que não nos dizem nada que é bom, né? Se fosse bom, a gente usava como educação sexual e não é. Agora, a última parte mais pessoal. O meu testemunho, muitas pessoas perguntaram depois do vídeo que eu postei aqui, que foi o primeiro que viralizou. E o primeiro contato que eu tive com esse tipo de material foi quando eu tinha 8 anos. Eu encontrei uma série de revistas físicas mesmo, estilo... Meu Deus, mano. 8 anos, a idade da minha sobrinha, meu parceiro. Caraca, isso é preocupante, hein? Playboy do meu pai. E ali alguma chave girou e eu entendi que homens gostavam de ver moças sem roupa e que moças que faziam isso, elas recebiam atenção masculina. E veja que eu não tô justificando, eu tô só falando como uma criança percebeu esse estímulo. Esse foi o primeiro pensamento que eu consegui organizar sobre o que eu tinha visto. Depois, em torno ali dos 12 anos, com a internet, o acesso a isso ficou extremamente fácil e eu entrei de cabeça nos vídeos, nas fotos. Não, eu já acho surreal o fato de um pai ter uma filha em casa e ter esse tipo de material. Eu não vou aqui necessariamente julgar o pai dela, mas eu acho irresponsável demais um homem ter revista adulta em casa quando você tem uma filha. Pra mim é inaceitável, irmão. Nos GIFs, eu falo GIFs, eu acho que é GIFs, mas eu acho feio, eu falo GIFs. Também nessa época eu comecei a ler fanfics. Fanfics são outras fontes para criar essa espécie de hiperestímulo em meninas. Lembrando que 50 Tons de Cinza é uma fanfic do universo Crepúsculo. E ao mesmo tempo que eu vi os vídeos, li as fanfics, eu também consumia esse conteúdo no Tumblr. Não sei se vocês lembram do Tumblr, mas era uma rede muito livre, era mais similar do que a gente tem hoje com o Twitter. E lá eu chegava a erguer perfis que eu só repostava e postava material. É foda organizar tudo isso pra colocar num vídeo, mas ao mesmo tempo é uma espécie de Tetris que eu vou criando na minha cabeça sobre como eu cheguei onde eu cheguei, sabe? Olha a minha jornada, olha o que eu fiz durante todo o meu desenvolvimento. Na fase que eu deveria estar saindo, que eu deveria estar me relacionando com pessoas, digo em amizade, digo em interações mesmo, eu estava trancada num quarto, passando quase 7 horas do meu dia consumindo esse tipo de conteúdo. O que eu achava que ia acontecer com a minha cabeça? Depois que eu finalmente consegui ter relações, porque isso era um tópico de ansiedade pra mim, eu queria logo poder ter relações pra colocar em prática tudo aquilo que eu tinha guardado, eu descobri que eu era extremamente insatisfeita. Eu descobri que nada consegue competir com a sua cabeça, nada consegue competir com aquela cena perfeita que você ficou caçando 2 horas. Então eu passei por uma fase extremamente hiperestimulada em que eu fazia meu parceiro... Nossa, eu acho que ele cansou de mim, de verdade. Mas não era real, não era eu. Era uma espécie de fome. Eu sentia uma fome que não passava. Imagina, a sua barriga tá doendo e aí você come tudo que tem na geladeira e a fome não passa. A barriga continua doendo. E eu me sensibilizei sobre isso. Então, depois de quase 10 anos vendo muito sexo... Na verdade, eu diria que é o contrário. Você se dessensibilizou, porque o sexo real não é o suficiente para te estimular. Então, você está insensível ao sexo real. Eu finalmente escalei para o nível de me exibir, para o nível de ser o objeto de desejo das pessoas. E eu não fiz isso na minha vida pessoal, porque eu sempre fui muito reclusa e introvertida. Eu nunca, por exemplo, coloquei um vestidinho e fui para uma balada. Eu não tive ficantes, eu sou uma pessoa de uma pessoa só, se é que vocês me entendem. Só que eu criei uma persona para eu poder colocar tudo isso para fora em forma de personagem, em forma de piadinha, em forma de novo, diversão. A palavra-chave, diversão. Se alguém me perguntasse por que eu estava fazendo aquilo, eu ia dizer, porque é divertido, horas. Por isso que eu acredito que mulheres que elas ficam juntando muito tempo, que elas se viciaram e elas não conseguem lidar com isso, e às vezes elas nem sabem que elas são viciadas, elas só acham que elas são descoladas, sei lá. Uma hora elas vão querer colocar isso pra fora. Elas podem colocar isso com um parceiro, que, como eu disse, você deixa o cara fazer o que quiser com você, mesmo que isso vá ferir a sua dignidade, digamos assim, ou até com a onda do entrar para o job, que é algo que eu abordo muito nesse canal. Eu, de certa forma, fico feliz de ter controlado isso só com
os fetiches da minha cabeça, sabe? Eu meio que queria tirar isso pra fora, eu queria espalhar isso. Eu queria ver se outras pessoas concordavam comigo, se outras pessoas achavam aquilo divertido também. Quanto mais perdido você tá, parece que chega uma hora que você quer fazer com que as pessoas se percam junto com você. E talvez seja isso que eu tente contornar agora. Eu não peço perdão pras pessoas, eu não quero uma falsa moral, uma falsa reputação. Mas se um vídeo como esse consegue ajudar uma menina a perceber que ela está hiperestimulada sexualmente, que ela está criando padrões inalcançáveis, que ela está acumulando ali todo um material, concepções e ideias que ela uma hora vai querer colocar em prática e que talvez ela vá se destruir fazendo isso. Porque a única coisa que eu fiz mantendo esse vício escondido foi me destruir. Eu não machuquei ninguém, eu não cometi nenhum crime. Para destruir essa parte, eu quase me destruí junto. Hoje em dia, eu não quero mais ser um objeto de desejo para ninguém. Algumas pessoas nunca mais vão acreditar nisso, e tudo bem. Não consumo mais pornografia todos os dias, isso é uma vitória para mim. Eu tenho as recaídas, então tem dias em que eu acabo vendo, eu acabo cedendo. Principalmente quando você quer se aliviar, né? Porque quando você se habitua a se aliviar usando isso, você quer se aliviar usando isso. E eu sou... Mano, é surreal, ela é muito novinha, tem 19 anos. Eu sei que não tem idade pra esse tipo de coisa entrar na vida de uma pessoa, isso também serve pra homens também. Sobretudo pra homens, né? Mas é muito engraçado as coisas que podem acontecer com as pessoas, independente de classe social, nível cultural e tal. Sou muito mais chata hoje em dia, eu me sinto uma mulher muito mais chata. Eu sinto que eu fiquei mais quadrada, eu me achava mais descolada, mais divertida. Sabe aquela coisa da cool girl? Eu não sei se vocês já viram o Garota Exemplar, mas assim, todo aquele discurso da garota que quer agradar os homens. Eu sentia que eu tava naquilo e agora eu sinto que eu sou entrou pro extremo oposto, assim, uma chatona. E eu pretendo no futuro fazer um vídeo com dicas embasadas sobre como superar esse vício, mas se eu puder só te dar um caminho para iniciar, pare de clicar. Pare de cair na thumbnail que quer chamar sua atenção e tem uma mina gostosa. Pare de seguir aquela menina que você sabe que ela está te dando gatilhos para bater uma. Se você é mulher, para de ler esses livros como se fosse um panfleto de um sonho. Para de normalizar um cara estupendo uma menina, porque depois a sua consciência e o seu imaginário vai ficar extremamente contraditório e confuso. Cara, eu espero que consiga monetizar esse vídeo, tá? Eu vou cortar por aqui, mas só pra gente finalizar, parceiro. Isso aqui, inclusive hoje eu tava no telefone celular comentando no meu canal, o canal 2, o Spectrum. E um camarada comentou, sabe, algo do tipo de que não vale a pena se relacionar e blá blá, se tiver com vontade, vai lá, acessa a modelo que você gosta e jambra uma. Eu fiquei pensando, falei, sério, parceiro, que a sua saída pra resolver o seu problema com a questão de mulheres é simplesmente acessar um conteúdo adulto e jambrar uma? Essa é a sua saída pros homens? Fazer o cara se destruir nesse tipo de porcaria? Aparentemente é o tipo de coisa que é mais comum no imaginário masculino do que eu gostaria de que fosse, né, parceiro? Então, cara, não clique. Sabe esses vídeos que ficam aparecendo aí no YouTube? A mulher mostrando o seu novo treino, mostrando o seu treino, e a mulher tá numa pose extremamente sugestiva. Vídeos de yoga com poses completamente explícitas, meu parceiro. Isso tudo, conteúdinho adulto, de forma assim mais suave. São gatilhos mais suaves, mas eles são gatilhos. Pra você ir escalando depois e ter uma recaída com esse tipo de conteúdo de fato adulto, propriamente dito, né? É um pulo. Isso aí vai... Cara, só evite esses estímulos, tá? Mantenha-se sensibilizado. Cuidado pra você não se dessensibilizar, tá? Eu vou deixar o vídeo da Gabrita aí na descrição, parceiro. Vai lá, assiste os conteúdos dela. Ela é uma menina muito gente fina. Ela tem um conteúdo muito maneiro, o canal dela tá crescendo. Eu acho que ela já tem outro canal, na verdade. Esse aqui é o canal 2 dela. Eu gosto bastante, tem uns tópicos maneiros lá, cara. Então, vou nessa, meus caros. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.